marcando presença. Seu Badiorno, o senhor não estava no evento, mas ela estava. Hã? Ela estava. Mas ela é minha assessora. Até 9h30 da noite. Viu? Ela é minha assessora, ela vem assessorar o vereador. Trabalhou até 9h30. A menina é catedrática. Boa noite a todos. Verificando a lista de presença, havendo o quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 38ª sessão ordinária do segundo período do ano do Legislativo 2025. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 16 de outubro. Aprovada. Aprovado. 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 Aprovada. Aprovado. Não havendo voto contrário e não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Preposições. Ofício. Solicito a leitura do ofício número 687/2025, recebido do Poder Executivo. Ofício do Gabinete do Prefeito 687/2025. Excelentíssimo senhor Juliano dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Tijucas do Sul. Referente, retirada de pauta do Projeto de Lei 52/2025. O município de Tijucas do Sul, por meio do senhor prefeito José Altair Moreira, vem respeitosamente a vossa excelência solicitar que o projeto de lei número 52, de 24 de setembro de 2025, que dispõe sobre a destinação dos valores repassados ao município de Tijucas do Sul pelo Ministério da Saúde, no âmbito do atual cofinanciamento federal, componente e qualidade, a título de incentivo financeiro e da outras providências, seja retirado da pauta, dada a solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do memorando 1183/2025. Sem mais para o momento, prefeito José Altair Moreira. Então, atendendo à solicitação do senhor prefeito, o projeto número 52/2025 está retirado de pauta. Indicações. Solicito a leitura das indicações dos senhores vereadores e da vereadora. Indicações. Os vereadores que o presente subscreve solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência das indicações conforme seguem. Indicação 250/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize os seguintes serviços. Item 1. Manutenção completa, com colocação de saibro nas estradas do Sidório Pereira da Rocha e Raimundo Pereira da Cruz, que liga o bairro de Colona ao rodeio. Item 2. Manutenção completa, com colocação de saibro em todas as vias da comunidade do Ribeirão do Meio. Item 3. Manutenção completa, com colocação de saibro na estrada José Sebastião dos Santos, desde o início da PR 281, Xaxim, até o término no limite com os bairros de Fazendinha e Tabatinga. Quem indica, a vereadora Adilson Luiz Oliveira. Indicação 251/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, que seja realizada a troca de lâmpada queimada na frente da residência do senhor Chico Micos e a senhora Marinês, tendo como referência a sede da Recicla. Quem indica, vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 252/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, providencia a recolocação de areia no parquinho da Praça Central. Indica ainda que seja realizada a manutenção de brinquedos que estão no meu campinho no Bosque da Saúde, sendo realizados reparos necessários para a segurança das crianças que ali brincam.
Quem indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 253, 2025. Indica o Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a poda da árvore situada nas proximidades do DETRAN, na esquina das ruas Jorge Le Prevost e Presidente Médici, no centro de Tijucas do Sul. Quem indica, vereador Sidney José de Lima. São essas indicações, senhor presidente. Presidente, posso fazer uma indicação verbal? Sim. Aproveitando a presença do secretário Zé Antônio, fazer uma indicação na estrada principal, Campo Alto, sentido Várzea. Já teve vários relatos de motoristas de caminhão que os galhos das árvores estão pegando o baú e caminhão, lona, já de rasgar lona. Então, pediu ao secretário que faça um pedido junto ao meio ambiente para ser efetuada a poda dessas árvores. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Requerimento. Solicito a leitura dos requerimentos para a deliberação do plenário. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem, após deliberação pelo plenário, requer requerimento número 150, 2025. Requer parecer do setor de engenharia quanto à possibilidade de nomeação de via que se inicia na estrada João Batista Cetim, principal da Campina, com estrada ou servidão de passagem ou rua conforme coordenadas geográficas. Justificativo. O parecer técnico da engenharia se faz necessário para instruir futuro projeto legislativo de nomeação de rua, garantindo que tal via atenda aos parâmetros mínimos exigidos pela lei. Aguardamos o envio de resposta dentro do prazo estabelecido por lei. Morador esteve na Câmara e relatou da necessidade de nomeação de via. Quem requer, vereador Pedro Luiz da Rocha. Requerimento número 151, 2025. Requer informações detalhadas e atualizadas sobre o processo de saneamento básico firmado entre o município e a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Item 1. Quais foram as alterações formais realizadas no contrato original desde sua assinatura em 2014? Solicita-se cópia dos termos aditivos ou documentos que oficializem essas mudanças. Item 2. Qual é o novo cronograma de execução das obras de saneamento básico e quais são os novos prazos para o início e conclusão? Item 3. Existe um projeto executivo de engenharia atualizado para as obras? Em caso afirmativo, está disponível para consulta pública? Enviar cópia física via e-mail. Item 4. Quais são as metas atuais de cobertura de abastecimento de água e rede coletora de esgoto? Houve revisão dos percentuais inicialmente previstos? Item 5. Há protocolos, relatórios técnicos ou documentos oficiais que registrem o andamento das obras e os compromissos assumidos entre o município e a Sanepar? Item 6. Quais são as ações de fiscalização e acompanhamento realizadas pela Prefeitura para garantir o cumprimento das metas contratuais? Item 7. Em caso de descumprimento das obrigações por parte da Sanepar, o município já adotou ou pretende adotar medidas judiciais ou administrativas? O contrato prevê sanções ou penalidades? Item 8. O repasse de 1% do faturamento da Sanepar ao Fundo Municipal de Meio Ambiente está sendo realizado conforme previsto? Quais ações foram financiadas com esses recursos? Solicita-se que as respostas sejam acompanhadas de documentos comprobatórios, se houver, e que sejam prestadas no prazo legal. Justificativa. Considerando a importância estratégica do saneamento básico para a saúde pública, a qualidade de vida da população e o desenvolvimento urbano sustentável, torna-se essencial que esta Casa Legislativa tenha pleno acesso às informações atualizadas sobre o andamento do contrato firmado entre o município de Tijucas do Sul e a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, originalmente celebrado em março de 2014. É notório que o referido contrato passou por alterações ao longo dos últimos anos, especialmente no que se refere aos prazos de execução e às metas de cobertura de abastecimento e esgotamento sanitário. Diante desse novo contexto, é imprescindível que o Poder Executivo esclareça de forma transparente e detalhada quais são os compromissos atualmente vigentes, os ajustes realizados no instrumento contratual e as medidas previstas para assegurar o seu fiel cumprimento, inclusive em caso de inadimplemento por parte da concessionária. Quem requer, vereador Sidney José de Lima. Eu vou fazer mais um requerimento verbal, mas primeiro eu vou colocar esse aqui em votação. Coloca em votação os referidos requerimentos. Aprovados. 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 Aprovados.
Aprovados. Aprovados. Então, o meu requerimento é em resposta a um ofício que mandei no dia 13 de março de 2025 sobre a empresa Iris System Eireli, que hoje presta um serviço no nosso município, e até hoje eu não consegui essa resposta, e dia 14 agora vence o contrato dessa empresa. E nós precisamos dessas respostas para nós não dar continuidade com esse serviço. Vendo que uma imprensa estava colocando sobre o Tribunal de Contas, que derrubou 2 vezes a licitação, era justamente sobre isso, sobre uma empresa que quer vir concorrer com essa e não está conseguindo. Então, nós queremos as devidas informações e também as notificações que a Prefeitura fez com a empresa, porque eu sei que só esse ano foi 4, quero ver se alguma subiu. Então, esse é o meu requerimento. Gostaria aí de colocar em votação? Aprovado. 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 Determina o encaminhamento Executivo Municipal para as devidas providências. Ordem do dia, apresentação do projeto de lei número 46, de 23 de outubro de 2025, da autoria da mesa diretora, que altera a lei 659 de 2019 e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem. Encaminho para apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa alterar o artigo 9º da Lei nº 659 de 2019, que trata da nomeação e recondução do controlador interno da Câmara Municipal. A proposta tem por objetivo esclarecer e ajustar a contagem do limite de recondução para os casos em que o servidor tenha exercido a função por período inferior a 4 anos, em decorrência da adequação do mandato em ciclo do Plano Plurianual PPA. Nesses casos, entende-se que não houve uma recondução plena, permitindo, portanto, nova nomeação para um período completo de 4 anos. Tal medida visa garantir segurança jurídica, continuidade administrativa e respeito ao planejamento plurianual, sem prejuízo à limitação de reconduções previstas originalmente. A alteração proposta contribui para a estabilidade das funções do controle interno, fundamentais à boa governança e à fiscalização dos atos administrativos. Contando com o apoio dos nobres pares, renovo votos de elevada consideração. Mesa diretora, presidente Juliano dos Santos, vice-presidente Adilson Luiz Oliveira, primeira secretária Sandra de Fátima Andrade e segundo secretário Pedro Luiz da Rocha. Determina o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça. Ainda na ordem do dia, a apresentação do parecer referente ao veto do projeto número 30/2025 do Poder Legislativo, que institui no âmbito municipal de Tijucas do Sul o programa Meu Primeiro Enxoval, que dispõe sobre a entrega gratuita do enxoval de bebê para gestantes em situação de vulnerabilidade social e da outras providências. Solicito a leitura do parecer. Parecer número 135/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Relatório. O Poder Executivo Municipal encaminhou a esta Casa o veto total ao projeto de lei número 30/2025, aprovado pelo plenário em sessão realizada no dia 11 de setembro de 2025. O veto fundamenta-se em síntese em 2 pontos. A. Suposto vício de iniciativa por tratar de matéria que seria de competência privativa do chefe do Poder Executivo. E B. Criação de despesas sem previsão orçamentária, além de alegada sobreposição ao benefício já existente denominado auxílio natalidade. A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para emissão de parecer. Fundamentação. Após análise das razões apresentadas, esta comissão acompanha integralmente o entendimento do parecer jurídico da Procuradoria da Câmara, que conclui que rejeição do veto com base nos fundamentos a seguir. Item 1. Inexistência de vício de iniciativa. O projeto de lei número 30/2025 não interfere na estrutura administrativa, nem cria cargos, funções ou órgãos, limitando-se a instituir diretrizes de política pública de caráter social. A matéria versa sobre a proteção à família, à maternidade e à infância, temas de interesse local e de competência legislativa concorrente entre os poderes, conforme o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que não configura vício de iniciativa o projeto de lei de autoria parlamentar que cria programas públicos ou ações sociais, desde que não se trate da organização administrativa ou do regime jurídico dos servidores.
Desta forma, não há usurpação da competência do Executivo, sendo plenamente legítima a iniciativa parlamentar. Item 2. Ausência de criação imediata de despesa. O projeto não gera despesa de forma automática ou obrigatória, pois sua execução dependerá da regulamentação pelo Poder Executivo e da inclusão dos recursos necessários nas leis orçamentárias anuais LOA. O artigo 7º do próprio projeto prevê que as despesas correrão por dotações orçamentárias próprias ou recursos complementares provenientes de outras esferas do governo. Trata-se, portanto, de lei de caráter autorizativo e programático, não havendo afronta ao artigo 167, parágrafo 7º da Constituição Federal. 3. Relevância e interesse público. Ainda que exista o auxílio natalidade, o programa Meu Primeiro Enxoval possui natureza distinta e complementar, voltado ao apoio direto à gestante e aos estímulos ao acompanhamento ao pré-natal. A iniciativa reforça a política municipal de assistência social e concretiza direitos constitucionais previstos no artigo 6º, 203 e 227 da Constituição Federal, que tratam da dignidade da pessoa humana, da proteção à maternidade e à infância e da prioridade absoluta da criança. 3. Conclusão. Diante de todo o exposto, essa Comissão da Constituição e Justiça entende que 1. O projeto de lei número 30/2025 é constitucional e de iniciativa legítima do Poder Legislativo. 2. As razões do veto não se sustentam juridicamente. 3. O projeto não impõe despesa imediata e nem viola a autonomia administrativa do Executivo. 4. O conteúdo da proposta atende ao interesse público e social do município de Tijucas do Sul. Assim, a CCJ manifesta pela rejeição do veto total para que o projeto de lei número 30/2025 seja mantido em sua íntegra, conforme aprovado pelo plenário. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Ricardo Chicoves Oliveira. Coloca em discussão. Antes de adentrar aí nas razões do veto, de forma bem objetiva, gostaria de explicar até o momento que chega ali o setor vetar um projeto de lei. Então, esse projeto é apresentado aqui na Câmara Municipal. Em questão foi apresentado por mim, passou pela CCJ, onde teve um parecer pela constitucionalidade, teve um parecer favorável também pelo procurador da Câmara Municipal, veio para o plenário, foi discutido durante 3 semanas, foi aprovado por unanimidade, inclusive com uma emenda ali, que trazia a almofada para amamentação, para ajudar ali no programa que hoje o município traz, e chegando ao Poder Executivo, o setor competente vetou. O que quer dizer vetou? Quer dizer que o projeto é ilegal e que isso, se nós acatar o veto, isso não vai acontecer. Mas agora a gente tem que prestar bastante atenção nas razões do veto. No meu ponto de vista e no ponto de vista da comissão, a pessoa que elaborou esse parecer, ela foi muito infeliz, ou realmente ela não pensa nas pessoas que precisam, as que mais necessitam, que é o caso daquelas mães de vulnerabilidade que vão para a maternidade e não têm o dinheiro para comprar ali esse primeiro kit para sair com a criança. Aí vai vir o setor responsável e vai dizer, não, mas tem o auxílio natalidade. Realmente, esse auxílio natalidade existe, mas ele é pago somente após o nascimento da criança, e a mãe tem que ir lá fazer o pedido, daí tem todo o trâmite, em regra demora aí de 60 a 90 dias, na maioria das vezes, para essa mãe receber. Então, são coisas distintas. Mas vamos lá, na razão do veto. Ele veio aqui que o projeto seria vetado porque ele dispunha sobre a estrutura e organização e funcionamento da administração pública, que isso é algo privativo do prefeito. Aí eu vou trazer o artigo, faço questão de ler o artigo. É o artigo 53 da nossa lei orgânica. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa de leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta do Poder Executivo, ou aumento de sua remuneração.
eu não consigo enxergar, dentro de um projeto que visa entregar o enxoval, nós mexendo na estrutura do Poder Executivo. Não consigo ver isso, nem eu e nem ninguém. Isso não tem nada a ver com o regime jurídico. Então, isso cai por terra. Primeiro ponto. Segundo ponto, interferência na questão organizacional e das atribuições administrativas do Poder Executivo. Despesas ao ente municipal sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessário. Aí eu volto a dizer, eu acredito que a pessoa não leu o projeto, a pessoa que vetou, ele não leu o projeto, porque lá no artigo 7º, ele fala, as despesas decorrentes da execução dessa lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser complementada com recursos estaduais, federais ou emendas parlamentares. Isso quer dizer o quê? Que teria, sim, a previsão orçamentária, porque os projetos, hoje, a LOA e a LDO, ainda estão aqui e não foram votados. E a gente iria colocar essa previsão orçamentária, a gente vai colocar essa previsão orçamentária para o exercício de 2026. Detalhe, a presente lei entrará em vigor em janeiro de 2026. Por mais que ela estivesse tramitando agora, ela só entraria em vigor em janeiro de 2026. Para quê? Para respeitar a nossa lei de responsabilidade fiscal, que fala que nós não podemos criar nenhum tipo de despesa sem previsão orçamentária. E era isso que nós estávamos fazendo. Só que a pessoa que vetou tinha que ter lido o projeto de lei. Eu acredito que isso não ocorreu. E eu vou mais além ainda quando falo em aumento de despesa. Nós temos entendimentos consolidados, temos jurisprudências recentes que a questão de aumento de despesa não é algo que seja exclusivo do Poder Executivo. O Poder Legislativo também é concorrente em apresentar projetos de lei que versem sobre interesse público, principalmente em questão à dignidade humana, que é essa questão do projeto de lei, desde que tenha previsão orçamentária, que está muito bem explicado no projeto de lei e também está explicado ali na mensagem que a gente estaria colocando essa previsão. E para finalizar a nossa discussão aqui, e eu vou defender o meu projeto sempre, né? Independente do que cada um pensar, eu vou defender, porque um kit hoje desses de maternidade, que incluiria ali uma bolsa de maternidade, um lenço umedecido, uma pomada para assadura, um sabonete neutro infantil, um pacote de fralda, uma toalha, uma manta ou coeiro e uma almofada para amamentação, você não gastaria mais que R$200. Aí hoje, se fizesse uma cotação, tenho certeza que compraria. Jogando alto, sim, vamos jogar, mas muito alto no ano aí, que nós distribuíssemos 50 kits desse, dá R$10.000. Será que R$10.000 durante o ano vai impedir o funcionamento da administração pública? Eu acredito que não. E ainda mais, se fosse pela questão do nosso auxílio natalidade, então por que não veio dizendo o seguinte, que esse meio salário que é pago hoje, que vetaria o projeto, mas esse meio salário seria pago no 7º mês de gestação? Aí daria para a gente analisar, porque aí a pessoa ia ter esse dinheiro antes do nascimento da criança. Então, isso demonstra uma má vontade de fazer as coisas acontecer. E isso não é o primeiro projeto de lei, já teve o nosso projeto de lei de apoio ao cuidado familiar, que foi vetado e a gente brigou e lutou e fez com que acontecesse. E hoje, só essa semana, nós atendemos umas 3, 4 pessoas que puderam ir visitar seus familiares nos hospitais da Curitiba, da grande região, que antes não tinha essa previsão legal. Então, eu acredito que secretários, diretores, servidores públicos, quando vão analisar um projeto de lei, que analise, mas que analise não só pensando no dinheiro, que analise pensando no povo também, porque políticas públicas se faz para o povo. O gestor, ele administra para o povo, ele não é como uma empresa que visa lucro. A gente visa atender a população, e os impostos pagos pelo povo teria que ser revertido para o povo. E são através de ações como essa que foram vetadas que a gente consegue aí entregar esses impostos pagos para a nossa população. Então, a minha defesa do veto, tanto da parte técnica, seria essa, tanto da parte de mérito, seria essa, visto que o projeto de lei é de minha autoria, e eu vou defender, vou respeitar a decisão de cada um, mas não concordo. Que fique isso bem claro. Coloco
Em votação, o referido parecer. Lembrando que se votar a favor do parecer, você está rejeitando o veto. Se votar contra o parecer, estará aprovando o veto. Então, dá sequência, Edilson. Aprovo o parecer e rejeito o veto. 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 Aprovo o parecer, rejeito o veto. Aprovo o parecer e rejeito o veto. Aprovo o parecer e rejeito o veto. Aprovo o parecer e rejeito o veto. Declaro rejeitado o veto e determino o seu encaminhamento para a publicação do Executivo Municipal. Ainda na ordem do dia, apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 54 de 2025 do Poder Executivo, que altera a lei número 1054 de 2025, para incluir o programa Auxílio Atleta PCD no município de Tijucas do Sul. Solicito a leitura do parecer. Parecer número 134, 2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. A iniciativa é legítima nos termos do artigo 66, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal, uma vez que trata de programa público de natureza executiva e de lei originária do próprio Poder Executivo, sendo, portanto, de competência privativa do prefeito municipal. O projeto está em conformidade com os princípios e normas da Constituição Federal, especialmente com os artigos 23, inciso 9, e 24, inciso 9, que atribuem competência comum à União, aos estados e aos municípios, para fomentar práticas desportivas formais e não formais, bem como promover a inclusão social por meio do esporte. A inclusão do programa Auxílio Atleta PCD observa os preceitos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015, e da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, reafirmando o compromisso municipal com a igualdade de oportunidades e a acessibilidade. A proposição respeita ainda os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, bem como as normas da Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a técnica legislativa, apresentando a redação clara, coesa e compatível com o ordenamento jurídico vigente. Não se constata vício de iniciativa, inconstitucionalidade formal ou material, nem afronta a lei de responsabilidade fiscal, tendo em vista que o benefício possui caráter eventual e depende da disponibilidade orçamentária. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, a comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei de número 54 de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Kokoski e relator Ricardo Chicoves Oliveira. Esse é o parecer, presidente. Coloco em segunda discussão. Bom, essa alteração é apenas da nomenclatura, né? Passando de Bolsa Atleta para o Auxílio Atleta PCD, o qual a gente já fez aí diversas discussões sobre tal tema, né? Qual a gente já tem hoje aí o Auxílio Atleta, que é para aqueles atletas que irão representar o nosso município e levar o nome do município em diversas áreas do esporte e áreas culturais de todo o Brasil. O projeto está em votação. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, a primeira discussão do projeto de lei número 43, 2025, do Poder Legislativo, que dispõe sobre a abertura dos ginásios municipais aos domingos e da outras providências. O projeto está em discussão. Esse é um projeto de minha autoria. Já tem aí algum tempo que eu venho pleiteando aí que os ginásios de esporte, tanto aqui da Vila Cubas, do Gibe, quanto lá da Lagoinha, que fosse aberto pelo menos no domingo à tarde, para que os nossos jovens, nossos adolescentes, o nosso público em geral possa utilizar o ginásio ali para as atividades esportivas. Lembrando que muitas pessoas, muitos jovens, eles trabalham a semana toda, o sábado, e às vezes não têm esse tempo aí para ir à noite ali para usufruir do nossos ginásios. E no domingo é o dia ali de descanso, de lazer. Então, por que não oportunizar para a nossa população esse espaço que é público
e que é voltado para o esporte. Então, a gente fez várias tratativas, conversou, foi, veio, e a coisa meio que não encaixava. Então, agora eu resolvi apresentar esse projeto de lei para que se torne aí obrigatório, a partir do ano de 2026, lembrando do respeito ali da Lei de Responsabilidade Fiscal, os ginásios permaneçam abertos ali das 13 às 17, em conversa ali com o secretário de esporte, com o diretor, eles estão ali de acordo em buscar alternativas para que a lei, se aprovada, entre em execução. E são várias as formas hoje que pode fazer os ginásios permanecer abertos ali nos finais de semana. Lembrando que a gente tem aí o município tem um termo de parceria com a associação, que não só com várias associações do município, que pode dispor ali de uma mão de obra para cuidar do ginásio ali da 1h da tarde até as 17, ou de repente, se for do entendimento da secretaria, colocar um servidor, fazer uma escala, enfim. Essa regulamentação, acredito que fica a critério ali da secretaria responsável, que vai saber gerir. Para corroborar aí com a aplicabilidade dessa lei, estou colocando aí R$50 mil de emenda impositiva aí para ser dividido entre os dois ginásios, a fim de ajudar, né? De ajudar ali na manutenção, na aquisição de alguns equipamentos para as práticas esportivas, para que as pessoas, os jovens adolescentes, cheguem lá no domingo e que tenha lá a bola, que tenha lá uma cesta de basquete, que tenha uma mesa de tênis, que eles possam realmente usufruir desse espaço. E a ideia é bem simples, é começar no domingo ali das 13 até as 17, 18 horas, e se tudo correr bem, as coisas funcionarem, com o passar do tempo a gente ir estendendo esse horário, quem sabe trazer para o sábado, também. E aí a própria Associação dos Estudantes hoje, que recebe um repasse da Prefeitura, através ali da sua diretoria, acredito que, se conversado, poderia dispor também de uma pessoa para cuidar ali da 1 às 17, é uma contrapartida, o seu município está ajudando uma associação, está tendo esse repasse, a associação também deve trazer aqui para o poder público alguma contribuição. Inclusive, isso aí está lá no estatuto, no plano de trabalho, essa contrapartida, que hoje não é que ela não ocorra, mas talvez ela não seja efetiva. Então, essa foi uma ideia também ali da secretaria, que poderia acontecer. Mas, para a gente não cair no vício aí do regime jurídico do servidor, para não correr o risco de ser vetado o projeto também, a gente deixa ele ali para ser regulamentado pelo Poder Executivo, só tornando ali a obrigatoriedade da abertura a partir do ano de 2026. Pretendemos também colocar na LOA e na LDO, que está aqui na Câmara Municipal, essas previsões orçamentárias, por mais que entenda que já tem essa previsão, que é para a Secretaria de Esporte, que é o incentivo, o fomento do esporte no município. Lembrando que não adianta a gente deixar de investir no esporte hoje, porque você vai ter que investir na saúde amanhã. Então, o esporte é prevenção, então tudo que você coloca de dinheiro ali, você não está gastando, você está investindo aí numa saúde com qualidade aí da nossa população. Sem falar que vai estar, muitas vezes, se está tirando aí o jovem adolescente ali dos caminhos errados, droga, bebida, entre outras coisas. Então, o esporte, ele é um fator fundamental ali na vida, principalmente dos jovens e adolescentes. E o que esse projeto pretende é dar mais uma ferramenta aí para o nosso município. Parabenizo o autor do projeto, o vereador Sidney. A gente sabe da importância que o esporte traz, não só na saúde, mas também na educação dos nossos jovens, né? Conforme ele mesmo falou, nós brigamos aqui para que possamos ter mais espaços para atividades esportivas, mas de nada adianta se o que temos a gente não mantém aberto para que eles possam usar. Então, acredito que, com certeza, esse projeto vai ser favorável por todos, não tenho dúvida disso, mas temos que brigar, sim. Temos apenas 2 ginásios de esporte do município, e nessas datas aí, finais de semana,
eles ficam fechados, sem poder estar sendo usado. Durante a semana, né, é usado para os treinamentos, mas as pessoas que trabalham os finais de semana, que teria um tempo para poder se dedicar ali à atividade esportiva, não somente no futebol, no futsal, mas todas as modalidades e outras que possam ser usados esses espaços ali. Então, conte conosco, vereador, e parabenizo aí pelo projeto. Lembrando que em alguns finais de semana ocorrem eventos às vezes de campeonatos de outros municípios, e nesses finais de semana que ocorre o evento, com certeza o município, o ginásio vai servir para atender, mas na grande maioria não ocorre nada. Então, é nessa grande maioria que a gente pretende que os ginásios permaneçam abertos, e penso eu que num futuro bem próximo não precisasse nem de projeto de lei, a própria secretaria incentivasse e achasse mecanismo para abrir nos sábados também, né? De repente lá num feriado, outro, ter alguma contrapartida aí da associação nesse sentido, para que o quanto mais conseguisse ficar aberto, melhor ainda. Lembrando ainda que quem está ali hoje, através da associação, pode explorar o espaço com a venda de refrigerantes, de um salgadinho. Então, também seria uma maneira ali de complementar, porque a gente entende que ninguém vai ficar ali também, talvez de forma gratuita, né? Então, é uma questão de logística mesmo, e de ajuste e de regulamentação aí por parte da Secretaria. Em primeiro lugar, quero parabenizar o vereador Sidney pelo projeto, assim como, né, o vereador Sidney já explanou, o Célio também. É de grande valia o projeto, porque os espaços públicos eles foram feitos para ser utilizados, independente do dia, da data. Lógico que tem horas, né, até a noite mesmo, né, que é usado às vezes, né, em alguns eventos, né. Também lembrando que eu fiz algumas indicações para a reforma daquela quadra coberta na Campina, que também é um espaço público, onde que está deteriorando, né? E a gente pode também, como você relatou das associações, passar essa responsabilidade para as associações cuidarem desse espaço também, né? Além dos 2 ginásios, ainda temos a quadra coberta lá da Campina. Então, como já foi relatado, com relação ao esporte é saúde, esporte, como o Sidney falou, né? Investindo no esporte, com certeza vai investir menos em saúde lá na frente. E a gente dá alguma oportunidade para os jovens, os adolescentes, né, praticarem esporte e ter mais modalidade de esporte também, porque às vezes não se enquadra num, mas vai se enquadrar em outro, né? Então, tudo isso é válido para que a gente possa ter futuras gerações aí com mais qualidade de vida. Por quê? Porque se nós não incentivarmos a isso, a gente sabe que hoje, né, a frequência de crianças e adolescentes em frente de telas está prejudicando a saúde das crianças. E com esse fomento, com esse incentivo ao esporte, com certeza vai tirar as crianças e os adolescentes da frente das telas, e vai dar mais qualidade de vida a todas as futuras gerações. Parabéns ao Sidney pelo projeto. Gostaria de parabenizar o vereador Sidney pela iniciativa, pelo projeto. Projeto esse que traz aí as questões das aberturas dos ginásios nos finais de semana, porque sabemos do número expressivo de pessoas, munícipes, com tempo ocioso nos finais de semana, principalmente os nossos jovens, que perderam essa essência do final de semana, de ter um espaço que eles possam estar lá, realizando suas atividades e ocupando, né, a questão aí do seu tempo e também do seu lazer. Lazer e esporte estão juntos e promovem qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, eu vejo que o esporte não trata só fisicamente, trata mentalmente. Muitas questões que desenvolvemos, né, que são as doenças dos séculos, ansiedade, depressão, são tratadas por meio do esporte. E nós também temos o público aí dos adultos, dos idosos, que também aderiram às práticas esportivas. Temos aí o Esporte Master dentro do nosso município e que estão pedindo, né, que seja aberto o ginásio, que tenha esse tempo para eles estarem lá fazendo práticas esportivas. Quem está realizando práticas esportivas certamente não está na rua, não está sendo envolvido ou liciado por drogas, enfim, está promovendo o bem-estar. Então, é um projeto muito importante. Vejo
que a Vila Cubas tem uma demanda bem grandiosa nesse momento de jovens e adolescentes que estão com o tempo ocioso. Eu sou moradora dessa vila e o ginásio está lá e foi feito com esse objetivo, para atender os munícipes. E entendemos que não está sendo atendido agora. Então, vai trazer muitos benefícios à nossa população e, com certeza, estaremos aí destinando recursos, emendas, juntamente com o vereador, aí para estar atendendo, porque precisamos ter material esportivo e espaços aí que eles possam estar realizando essas práticas esportivas, que não adianta ter material e não ter o espaço. Então, o projeto, com certeza, o vereador fará muita diferença na vida aí da nossa população. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 43, 2025, do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, e dá outras providências. E também a primeira discussão do projeto de lei número 44, 2025, também do Poder Executivo, que institui o Fundo Municipal do Esporte e dá outras providências. Os projetos estão em discussão. Bom, a formalização do Conselho do Esporte, a gente viu que nesse ano aí o esporte realizou alguma audiência pública, o qual, com toda certeza, irá aí fazer a consulta de toda a população do que pode ser feito de melhor, o que pode ser instituído no calendário aí de esportes do município para poder atendê-los a todos. E assim, da mesma forma, criando o conselho, você cria-se o fundo do esporte, onde possa trazer recursos, possa aí aí as emendas impositivas nossas aqui, que a gente possa estar enviando para que o esporte possa estar desempenhando um serviço aí que já está sendo excepcional, qual a gente já agradece toda a Secretaria de Esportes aí pelo desempenho que tem feito nesses últimos dias. Então, com toda certeza, a criação do Conselho e do Fundo vai ser muito boa aí para essa fase nova aí do esporte. Já que a pauta é o esporte, então o Conselho ele também dá igualdade e paridade, né? Traz governo e sociedade civil juntos para estar discutindo políticas públicas de esporte, né? No caso, e lazer. Então, o Conselho ele dá essa questão da transparência para os programas do município e também essa questão da efetivação dos direitos da população. E o fundo é para arrecadar, né? Então, o fundo, além de pagar, custear, ele também vai arrecadar, e a questão do fundo, principalmente quando há recursos fundo a fundo pago entre o governo federal, estadual, onde há essa previsão, paga direto para o fundo. Então, acredito que são dois projetos bem importantes, a criação do Conselho e do Fundo para o incentivo ao esporte do nosso município, que precisamos de muito, com certeza. Agora, gostaria de convidar o senhor Evandro Jair Meurer a fazer uso da tribuna. Tá ligado aqui. Eu vou começar a minha participação em nome do coletivo Lixo Zero de Tijucas do Sul. Como terminou a abertura da Semana Lixo Zero do Paraná no último sábado em São José dos Pinhais. O indígena Caigangue foi convidado, entre outros palestrantes, para trazer uma palavra também diante do tema Lixo Zero e da campanha. E ele começou com uma espiritualidade, ele depois explicou na sua língua materna que era um canto de gratidão. E ele contou dos avós que não conheceram lixo na aldeia, no território deles. E já os pais dele conheceram a lata, que veio como um primeiro material físico industrializado, onde eles guardavam, como eles chamavam, os mantimentos. E aí ele chegou para o momento atual e disse: hoje nós estamos como vocês, com a mesma preocupação na cidade que vocês têm, nós temos lá. E não precisa dar mais detalhes, mas nós também precisamos refletir
e saber o que a gente faz. Porque as nossas esposas, mulheres, gostam de usar fralda também, quando o bebê nasce. Faz bem usufruir das coisas, e assim ele seguiu. O segundo momento que me chamou a atenção, porque eu estava com as minhas netas, eu e minha esposa lá, nossas netas de 7, coisa. Uma senhora veio ao meu encontro de uma banca junto com as netinhas. Posso dar para elas? Daí ela deu para elas uma garrafinha e perguntou: papai, a mamãe usa o cotonete em casa? Ah, sim, depois do banho. É mais na minha irmãzinha. E aí ela explicou: então, vou dar 2 garrafinhas para vocês, e vocês vão poder colocar dentro a parte do cotonete depois que usa, e até o palitinho do pirulito aqui dentro. Juntem tudo e depois ponham para o lixo. E o algodão, depois de usado, vocês tiram e pode botar nas plantinhas da mamãe em casa, porque é orgânico. Aquilo me arrepiou, uma coisa tão singela, mas que mostra que das pequenas coisas segue a importância e o cuidado. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, comunidade aqui, tijuquense do Sul. E boa noite também, amigos e amigas do Coletivo Lixo Zero, que se reúne desde agosto com esse propósito de fortalecer o conceito Lixo Zero, trazê-lo para a nossa cidade. E aqui também quero trazer a gratidão em nome do Coletivo Lixo Zero e a ideia do Instituto Lixo Zero, a gratidão pelo projeto de lei que foi trazido a esta casa em janeiro, ou talvez antes, mas aprovado em janeiro deste ano, e conduzido ao prefeito, que aprovou, homologou e devolveu à comunidade, à cidade. Muito obrigado por este vai e vem, tanto a vocês, Casa Legislativa, como ao prefeito também. E aqui agradeço também aos companheiros ali do Coletivo Lixo Zero. Cada um, nós estamos entre 19 hoje pessoas integrando diferentes instâncias e instituições da cidade, e cada um encaixou isso na sua agenda. Não estava previsto em 2025 começar a semana. Nós não sabíamos do projeto de lei, fomos conhecer o projeto de lei quando estávamos caminhando, porque às vezes acontece o inverso. A comunidade se reúne pelo projeto do Lixo Zero e vai até a Câmara Municipal apresentar. E aqui aconteceu concomitantemente. Isso foi muito bom para nós. Não posso aqui dedicar muito tempo à ideia da filosofia Lixo Zero, mas, enfim, se reluta no processo. Desde 2010 existe o Instituto Lixo Zero Brasil. Vocês podem pesquisar aí na internet, vão achar vídeos, esclarecimentos. E a ideia disso é não que vá terminar o lixo no mundo, como a gente diz, mas distinguir entre lixo e resíduo. E a ideia é que, se a gente fizer o processo de reciclagem, de distinção, de separação, vai sobrar muito pouquinho lixo. E essa é a ideia que nós queremos trazer como coletivo, e planejamos para essa semana. Enfim, em si o projeto de lei não previne quem executa a Semana Lixo Zero, né? É aprovado, essa é a ideia. Então, ele pode ser através de uma secretaria de governo, normalmente meio ambiente, pode ser de uma instituição que inicia, mas aqui, seguindo o que o Instituto Lixo Zero propõe, se forma um coletivo, uma espécie de um conselho, como foi muito bem definido agora para os esportes, multifacetário da cidade, da comunidade. E com alegria nós temos a participação da prefeitura, depois de estarmos constituídos como coletivo, e juntos construímos a Semana Lixo Zero. São 12 ações pensadas. Então nós não estamos sozinhos na última semana de outubro. A ideia é que cada município assimile para si esta proposta. E dessas 12 ações, eu vou
destacar que elas são internacional, nacional, estadual e agora municipal. Eu quero destacar 3 ações. O dia na praça amanhã, o dia lixo zero na praça. Uma motivação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que levou até a Prefeitura, e a Prefeitura, junto com a Recicla, está preparando esse dia de amanhã. Das 8 da manhã às 16, a parte mais sobre responsabilidade das secretarias, e depois ainda segue a feira, né? Tradicional feira, que seria no domingo, no segundo domingo, né? Mas, dadas as circunstâncias, agrega a feira no dia de amanhã. Eu olhei aqui e pensei, poxa vida, mas estou trazendo para o lugar certo a campanha das tampinhas de garrafa PET. Foi uma ideia trazida numa conversa com a Sandra, do nosso coletivo, e numa conversa com ela falou que a LEP está com um programa, já não é um projeto, é um programa de recolhimento de tampinhas. E aí, quando juntam uma quantidade de tampinhas, se vende e destinam a verba para o ancianato, lar de idosos São Vicente, acho que é. Aí nós conversamos, poxa, mas vamos trazer essa ideia para cá? Mas se nós agregar lá, o dinheiro vai para lá. E aí nós tínhamos na lista o lar de idosos e o CEIA, né, o núcleo CEIA, e optamos por destinar o núcleo CEIA. Então, fica de presente para casa. Em princípio, nós queremos até dia 31 juntar tampinhas, tá? E estamos espalhando pontos de coleta de tampinhas nos restaurantes, em posto de gasolina, lanchonete, né? E dia 31 nós teremos o encerramento, dia 31 à noite da nossa semana, um dos mais novos empreendimentos da cidade, aqui, que é o nosso Tijucas Open, e vai nos acolher para uma celebração de encerramento, que já estão todos e todas da comunidade da casa convidados. E o último está lá no fundo, que eu quero destacar. Entrou na carona da Semana Lixo Zero o P30, é um programa de plantio de 30 mil árvores no Paraná. 1 milhão de árvores no Brasil, um projeto prolongado, mas que vai se dar o início no sábado agora, dia 25. Então, hoje de manhã passei, vão distribuir só no sábado, mas já passei, São José dos Pinhais, tínhamos nos inscrito para 30 mudas e acabei dobrando com 60 mudas, 12 tipos de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, da nossa região, e nós vamos abraçar esse projeto também. Para encerrar, não sei se com certeza devo quebrar o protocolo, mas representando Célio, Pedro Luiz, pediria a liberdade de convidar a Sandra para vir aqui, a Rosa entre os cravos aí hoje, mas pediria que a Jane viesse aqui também me ajudar e descerrar a faixa com a programação, simbolicamente abrindo então a nossa Semana Lixo Zero de Tijucas do Sul. E aqui nós estamos colhendo o que já foi plantado, né? Então eu seguro aqui tem uma pontinha e aqui também, e aí fica pra gente. Ótimo, pode ver os parceiros aí, ótimo. Preferência aí, ótimo. Você vai soltar. Isso, pode. Vamos ver se funciona a minha técnica. Um nozinho. Tem um jeito de fazer. Aí. Muito obrigado. A grande parceria final foi a Secretaria de Comunicação, a parte de comunicação do gabinete do prefeito, vice-prefeito, e vão nos ajudando, né, com a arte, com o trabalho e com a divulgação. Nós já temos então o Facebook e vamos colocá-lo junto, ligado ao Instagram. Muito obrigado, viu? Agradeço o tempo e o espaço que foi cedido para nós. Aqui na fala, mas eu deixo aqui.
Então vamos iniciar. Você vai usar a tribuna? Tá. Célio vai usar a tribuna. Filho único. Jussiel Bueno faz uso da tribuna? Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e toda a comunidade aqui presente e a quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje é um dia muito especial para o nosso município. Com grande alegria anuncio que a Lei 999 de 2025, de minha autoria, com a autoria dos vereadores Pedro Luiz da Rocha e Sandra Andrade, já está em vigor e institui oficialmente a Semana do Lixo Zero em Tijucas do Sul. Essa lei tem como objetivo incentivar a educação ambiental, a conscientização da população e o incentivo à reciclagem, reutilização e redução e geração de resíduos. A Semana Lixo Zero será realizada anualmente na última semana de outubro e representada um importante passo para construirmos uma cidade mais limpa, sustentável e comprometida com o meio ambiente. Quero aqui agradecer de forma especial aos colegas vereadores, Luiz Rocha e Sandra Andrade, que foram coautores deste projeto, e também a todos os demais vereadores desta casa, que votaram favorável e ajudaram a transformar essa ideia em lei. É com muita satisfação, anuncio hoje, damos início oficialmente à Semana do Lixo Zero Tijucas do Sul, com uma programação ampla, diversa, envolvendo escolas, empresas, instituições e toda a comunidade. Entre as atividades previstas, teremos visitas guiadas às comunidades e projetos ambientais, mutirões de limpeza e ação do lixo zero na Praça Central, com a troca de eletrônicos, óleo e por mudas de árvores, flores, na data de amanhã. Plantio de árvores dentro do projeto Paraná pelo Clima, oficinas de compostagem e arte com materiais recicláveis, e uma celebração de encerramento, conforme já o Evandro aqui mencionou, né, finalizando este projeto, de todos os participantes aqui no Tijucas Open. A Semana do Lixo Zero é resultado da união de várias entidades, como o Coletivo Zero, Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul, a Recicla, Sociedade de Amigos de Vossoroca, Conselho do Meio Ambiente, Amor Maior, Caminho dos Ambrósios e apoio de diversas organizações locais. Tenho certeza que esta semana marcará o início de uma nova fase para Tijucas do Sul, uma fase de consciência ambiental, participação comunitária e amor pela nossa terra. Vamos juntos mostrar que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Iniciamos a palavra livre, da sequência, Sidney. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite a todos presentes nesta casa. Hoje eu só gostaria de falar um pouquinho ali sobre o requerimento que eu fiz ao Poder Executivo para que fosse nos encaminhado aí uma previsão aí por parte da Sanepar para dar início aí às obras ali do saneamento básico na nossa cidade. Lembrando que já foram várias reuniões aí com a Sanepar
e várias datas já foram faladas, mas que quando vai chegando próximo, acaba por um motivo ou por outro se alterando. Então, dessa vez fui indagado aí por algumas pessoas aí do nosso município, da data do mês, do ano, que se pretende iniciar essas obras. E se caso não for cumprido, se de repente o município vai judicializar essa questão aí contra a Sanepar, para que isso realmente saia do papel e não fique só postergando de um mês para o outro. E não existe maneira melhor de responder aí o nosso cidadão do que a gente formalizar o requerimento e ter isso documentado para poder estar passando aí para as pessoas que têm nos procurado. Então, seria isso e boa noite a todos. Boa noite mais uma vez. Quero aqui aproveitar hoje a minha palavra livre para fazer uma convocação amanhã, né? Na data de amanhã, dia 24 de outubro, às 19 horas, estaremos fazendo uma audiência pública, onde vai estar sendo apresentado o projeto da pavimentação rural, onde inicia essa obra aqui no Xaxim, passando pelo ali Ribeirão do Meio, Ambrósios, Campo Comprido, Rodeio, até Tabatinga. Então, para quem está nos assistindo e que puder amanhã fazer presente lá, vai ser lá no Fagundes, no barracão da igreja, às 19 horas. Então, quem puder lá participar e quem, porventura, não puder participar e puder convidar um amigo para que possa fazer presença, será muito importante ali a presença de cada um de vocês. Então, aproveitar esse momento e muito obrigado a todos aí, tenham todos uma boa noite e um final de semana. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, nosso público presente, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite. Ao nosso secretário municipal de obras, José Antônio, que está aqui presente. Essa semana aí tive o privilégio de participar lá do Festival Esportivo de Idoso, qual estavam lá todo o pessoal lá fazendo uma tarde de esportes, sempre pensando na questão da saúde, como foi falado hoje. Hoje foi uma sessão qual a gente discutiu muito o esporte e com toda certeza a gente preparou uma emenda impositiva para que a gente possa estar dando essas oportunidades, dando material esportivo, principalmente para o pessoal lá da terceira idade. Então, parabenizar toda a Secretaria de Esportes, lembrando amanhã também que, além da audiência pública, a gente vai ter também as finais aí do Campeonato Municipal de Futsal, lá no Ginásio da Lagoa. Então, todos convidados, né, podem assistir através aí das redes sociais também. Tive o privilégio, essa semana, acompanhar o Célio lá no Saúde na Estrada, também parabenizar toda a equipe da Saúde Municipal do Tijuco do Sul, toda a rede de postos Monte Carlo lá, por esse incentivo aí a esse pessoal que estavam passando aquele momento lá fazer as suas prevenções, fazer os seus exames. Hoje, agradecimento especial ao deputado Alisson Vancher, qual aí trouxe aí o recurso de 10 telas interativas, aí sempre pensando na educação e na tecnologia, para que a gente possa aí estar trazendo esse benefício aos nossos munícipes, aos nossos alunos. Seria isso, uma boa noite a todos, muito obrigado e tenham um ótimo final de semana. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, servidores dessa casa, secretário Zé Antônio, ex-vereador Silva Loschi, presente, assessores, seu João Cabilo, presidente do Sindicato Rural. Hoje eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso governador do estado, Ratinho Júnior, ao secretário Guto Silva e ao deputado Neile Prevost. E ontem estivemos na CICID, juntamente com o prefeito Gringo, vice-prefeito Claudemir, recebendo um recurso de 5 milhões de reais para Tijuca do Sul. Recurso qual partiu um pedido do meu gabinete para o deputado Ney, e ele enviou para a gestão, para a prefeitura. Nós fomos com o prefeito receber esse recurso ontem.
Esse recurso ele vai ser usado parcialmente para a comunidade de Campina, para, o vereador Sério comentou, da Estrada do Ambrósio, a parte urbana dali, inicialmente da obra, e o restante desse recurso vai ser usado para pavimentações aí da Vila Cuba. Então, agradecer ao deputado, mais uma vez, por acreditar no nosso trabalho e por destinar esse recurso para Tijuca do Sul, para a nossa cidade, quem dizia o deputado, e acabando um pouco com o pó. E também um agradecimento aos vereadores, que mês de junho nós aprovemos um financiamento aqui nessa casa, por quase toda a maioria, e se não fosse nós ter aprovado esse financiamento, esses recursos não estariam chegando hoje na nossa cidade. Então, foi feitos vários projetos, estão sendo feitos projetos, e se nós não tivesse aprovado naquele momento, hoje nós não estaríamos sendo agraciados com recursos, né? Todo mundo está indo atrás de recursos, está vindo muito recurso para a cidade, e com certeza Tijucas vai ser uma cidade cada vez melhor. Seria isso, uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês. Boa noite a todos, agradecer a presença de todos os demais dessa casa, agradecer a presença do nosso ex-vereador Sérgio, agradecer a presença do Zé Antônio e os demais que estão aqui nessa casa. Essas coisas que vem acontecendo aqui no nosso município entristece a gente, né? É uma vetação de um projeto tão valioso que nem aquele do Sidney ali, que quero parabenizar eles. Então, eu peço para quem monta esse processo lá na prefeitura, que preste bem atenção, que leia o projeto para depois levar para o prefeito, que o prefeito também, eu não culpo o prefeito de vetar. Às vezes o prefeito, na correria dele ali, ele assina e ele está vetando um projeto que está fazendo uma grande farta aqui no nosso município. E outra coisa, tanto dinheiro que está vindo, e eu vi uma reclamação aqui no nosso grupo, do leite, daquele leite especial, né? Coitada daquela mulher, ela foi pegar 4 latas que ela tem o direito de pegar, pegou 2 e disse que estava certo as 2 latas de leite ali. E numa família pobre que não pode comprar isso aí, é triste essa dificuldade. Então, que tomem providência, porque quando começar a fartar, que vão já comprando leite, para que não farte. Então, a gente sente assim na pele, nós, os vereadores que estamos fiscalizando o nosso município, nós achamos assim que não é farta do leite, é tipo de querer cortar um gasto. Então, por que cortar gasto de uma coisa que nós sabemos que o nosso município tem dinheiro e tem dinheiro com vontade? Então, vamos tomar providência para isso não acontecer. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite, vereadora, boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite ao seu João, boa noite ao Evandro, Silvio, Zé Antônio e todos presentes nessa casa, né, os assessores, Márcio, Joyce, Berenice e Bruna. Então, boa noite ao Luciano também, né, que se fazem presente. Gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto Lixo Zero, né? A gente, digamos assim, teve bastante ideias, né? Com certeza aproveitado as melhores ideias para colocar no projeto, né? E a gente tem consciência de que nós temos que trabalhar essa questão lixo. A gente fala lixo, mas na verdade é dinheiro jogado fora, né? Porque quando a gente aproveita bem esses materiais que é descartado, a gente consegue também criar uma renda, né? Seja ela para uso pessoal, para qualquer coisa nesse sentido, né? Então, na verdade, não é lixo, é dinheiro que a gente joga fora. E também a questão ambiental, porque se nós não cuidarmos da natureza, Deus criou tudo perfeito, né? Então a gente tem que contemplar a natureza e deixar ela viva, né? Para que a gente possa usufruir, porque Deus criou a natureza e deu a nós para que nós pudéssemos usar ela da melhor maneira possível, consciente, né? Então, é uma questão muito... não é só no município, não é só no Paraná, é no mundo, é uma questão mundial, né? Ainda há poucos dias eu estava vendo uma reportagem da questão dos oceanos, né? Dos microplásticos que vai se deteriorando e vai para os oceanos, a quantidade, e isso, com certeza, futuramente nós vamos ter um prejuízo muito grande. Então é melhor a gente começar a se conscientizar e ter ações para que a gente possa diminuir. Como o Evandro falou, acabar com o lixo não vamos, mas podemos
trabalhar para que isso possa diminuir na natureza. Também quero falar um pouquinho das visitas da semana. Tivemos visitando aí a sede nova da prefeitura, né, onde que a obra está a todo vapor. Logo vamos ter aí também a inauguração dessa obra dentro do município, né. Também, já reforçando ao que o Célio falou, da audiência pública que amanhã vai ser feita lá na Igreja do Fagundes, lembrando que a gente está, como o vereador Cigano falou, com relação ao que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, para que acontecessem os projetos. Através dos projetos feitos, a gente consegue deliberar recursos junto ao governo do Estado ou governo federal, junto aos deputados estaduais e federais. E a gente está trabalhando para isso, para que a gente possa também melhorar a estrutura da cidade. Isso é muito importante para nós. Então, nós arregaçamos as mangas, né? Trabalhamos, vamos atrás dessas questões para a gente melhorar e dar uma qualidade melhor de vida aos nossos munícipes, né? Para que isso aconteça, nós trabalhamos em união, sempre unidos para que a coisa aconteça, porque aquele velho ditado popular, né? A união faz a força. Uma andorinha voando sozinha não faz verão. Então, é para isso que a gente trabalha em união, para melhorar o nosso município. Seria isso, um grande abraço a todos, que Deus abençoe e um bom final de semana. Boa noite a todos os presentes, boa noite quem nos assiste pelas redes sociais, boa noite, presidente, vereadores. Gostaria de cumprimentar o senhor João Camilo, o Evandro, a Jane, que fazem parte, como eu, lá do coletivo do Lixo Zero, o ex-vereador Silvio, cumprimentar o secretário Zé Antônio e os nossos assessores aqui presentes e funcionários dessa casa. Então, satisfação, senhor Evandro, ouvir o senhor hoje aqui e ver o nosso projeto em prática, né? O projeto de lei do vereador Célio, do vereador Luiz, em parceria junto comigo, né? Então, foi um projeto idealizado, sonhado, e já com esta preocupação que nós temos com a questão do lixo e da questão do meio ambiente no nosso município. Sabemos que é uma preocupação muito grande, né, que nós temos uma produção aí exacerbada de material, então nós precisamos ainda muito mais. É trabalhar com as nossas crianças, é trabalhar com conscientização, porque as nossas crianças vão levar isso para dentro das nossas famílias. Eu até sugeri para o senhor Evandro também trabalharmos com as pessoas idosas, que nós temos aí vários grupos da terceira idade que podem também estar ajudando, porque são formadores de opiniões. E nós precisamos dessas pessoas na ajuda da separação, da conscientização. É seu lixo, meu luxo, né? Como o Luiz falou, o lixo é dinheiro e a gente precisa, por questões éticas, questões práticas, econômicas e ambientais, mostrar outros caminhos, pensando nas gerações futuras, do que pode vir pela frente. Nós temos aí a questão da nossa água, da questão da conservação do nosso meio ambiente, e nós precisamos estabelecer essas práticas. Então, o nosso projeto vem a somar junto aí com o coletivo, e as ações começaram hoje, né, seu Evandro? Né? O seu Evandro é uma pessoa que mobilizou, ele buscou, correu atrás, e quando eu falei para ele foi conversar comigo uma tarde, né, e eu falei para ele lá da LEP, que estava arrecadando o projeto da deputada Maria Vitória, que tinha lá os garrafões lá para a coleta das tampinhas. E até falei da nossa Câmara, olha, a nossa Câmara produz um número significativo de tampinhas, porque toda sessão a gente tem a questão das águas aqui, então poderia começar por aqui. O senhor Evandro imediatamente já mobilizou e já se organizou, né, quanto à questão aí deste projeto maravilhoso, e também das associações que nós pensamos, né, trazer a Recicla, trazer o projeto Ceia junto, também a Casa dos Idosos, que tem a questão da compostagem, onde poderíamos estar executando alguns projetos. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns ao coletivo, parabéns à gestão pública, né, os órgãos públicos que tomaram a iniciativa e que amanhã também vão fazer essa mobilização, e agradecer aos vereadores por serem parceiros nesse projeto. Também quero agradecer os nossos assessores que nos ajudaram ontem, os funcionários desta casa, que participaram e estiveram presentes no encontro ontem. Cuidar de quem cuida, um toque que salva, né, que era a questão do Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama e de colo de útero, um evento extremamente importante, e que tivemos uma significativa participação da comunidade. Tivemos aqui 60 pessoas, fora as pessoas que participaram de forma online, pela live, e discutindo políticas de saúde da mulher, né, e também dos homens, porque câncer de mama também pode
ocorrer em homens, né? Então foi uma noite muito grandiosa de discussão, fortalecimento e de muita emoção realmente. Então quero agradecer a todos que colaboraram e participaram. Hoje quero pedir desculpas para o secretário Zé Antônio, que não participei da sabatina porque estava em outro evento da Procuradoria, aí na unidade de saúde, na 6ª área, onde já tínhamos um encontro marcado também lá já há alguns dias. Então peço desculpa de não ter participado, mas não é que não tenha interesse pela causa. Sempre estou conversando com o Zé, agradeço a sua disposição, Zé Antônio. Zé Antônio é um secretário muito presente, que nos atende. Temos aí a dificuldade das chuvas, temos, né, Zé? Não está fácil, né? Mas estamos aí para trabalhar, e no que você precisar, você pode contar conosco. Então, quero agradecer, desejar a todos um excelente final de semana, e que Deus os abençoe. Seria isso, senhor presidente. Só complementando ali, com relação ao que a Sandra falou, das tampinhas, né? Existia um programa nas escolas onde que se reunia lacres de latinha de alumínio, e o nome do programa seria Lacre do Bem, né? Então dava para a gente também estipular alguma coisa nesse sentido aí, né? E não tarde, né? Eu quero cumprimentar a Jane, que desculpa, eu esqueci. Então, boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença do ex-vereador Silvio, ex-vereador e hoje secretário José Antônio, a ex-secretária Jane, o seu João, o seu Evandro e todos os funcionários da casa aqui, os assessores, o pessoal e todos os vereadores aqui. E para você que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje aqui eu quero primeiramente agradecer ao secretário Maneco. Nós fizemos uma indicação há uns 90 dias atrás, e essa semana foi feita a manutenção lá no ginásio da Lagoa, onde estava perigoso lá uma grade, e também estava interditado alguns banheiros. Então foi feita a manutenção. Agradecer a ele por ter atendido o pedido, e também agradecer aqui ao Zé Antônio. O Zé Antônio essa semana foi bem parceiro. Teve uma questão de um ponto de ônibus aí que a gente vinha com bastante problema ali na comunidade do Xaxim, e foi solucionado ontem. Também a estrada lá do Papanduva, que também tínhamos um grande problema lá, e foi conseguido sanar. E também um antipó ali, que foi feito tapa-buraco. Então, obrigado, Zé Antônio. Obrigado a parceria, acho que é isso. O vereador ele fica próximo ao cidadão, à comunidade, então a demanda vem para a gente. E bom quando a gente tem um cara parceiro numa secretaria que atende o pedido. Então, meus parabéns aí, muito obrigado. Hoje a tua sabatina, todo mundo achava que vinha bomba, mas viu, não foi tão... O problema é que a gente sabe que as chuvas realmente acabaram com as estradas, e isso é normal quando você fala ali do quantos quilômetros nós temos de estrada rural e quanto você tem disponível de recurso, é impossível fazer com o que você tem. Então, claro que quando chove bastante nós reclamamos, você também pode ficar tranquilo. Mas acho que assim, vai aos poucos conseguindo tapar os buracos aí e acabar com o pó onde tem, e também com essa manutenção aí vem ajudando muito, principalmente o pessoal da área rural. Hoje tivemos aqui o deputado Guerra, que veio no município hoje. Fizemos uma visita numa empresa aqui do Silvio Chueda, uma empresa muito boa por ser nossa ainda, né? É uma empresa do nosso município, e mostra o tanto que o nosso município está avançado. Hoje me surpreendi com o que eu vi. Então, quero parabenizar aqui a família Chueda por mais esse empreendimento, por quantas mãos de obras está gerando aqui no município. Lá atrás era uma ideia, hoje é concreto. E fico orgulhoso de saber que iniciou a obra do Silvio com uma lei que passou aqui por essa casa, que era de minha autoria, que era secretário na época, em 2021, que foi um incentivo à indústria, às pessoas que estão aqui. Porque antes nós tínhamos uma lei que só contemplava quem vinha de fora, e não poderíamos contemplar quem estava aqui. Em 2021 eu trouxe essa ideia, os nobres pares aí, todo mundo aceitou, foi por unanimidade, e conseguimos colocar ela em prática. E se hoje tem essa empresa lá, muito se deve
algo que aconteceu aqui. Então a gente fica orgulhoso de saber que também teve uma parcela aí nessa evolução do município. Hoje também fiz aqui um requerimento, que é algo que, como a gente fala, é a última instância, é o requerimento, mas eu fiz um ofício no dia 13 de março de 2025, e até hoje não foi respondido. E antes que encerre o contrato e essa empresa renove, eu quero que venha a resposta. Que com a resposta desse ofício eu tenho certeza que essa empresa não vai concorrer na próxima licitação que tiver aqui para prestar um serviço. Uma empresa que até então idônea, uma empresa boa, mas que realmente em Tijucas do Sul está deixando a desejar. Onde já foi feito vários pedidos formalmente, foi notificado e a empresa não vem prestando o esclarecimento. Então, mais do que não, vamos, já que não pode cancelar o contrato, honra seu contrato até o último dia, mas não renova-se. É isso que a gente espera. Aqui é uma casa de leis. A gente está aqui para legislar, mas também para fiscalizar. Essa empresa, eu garanto para vocês que não está certa, que ela tem falhas na distribuição do trabalho dela. Então, por isso que hoje eu fiz dessa forma, imaginando que poderia essa empresa daqui a pouco vir aqui e renovar novamente esse contrato. Então, por isso que realmente hoje usamos essa parte, e até não é algo normal um presidente da casa, onde que fecha a pauta, fazer um pedido de requerimento verbal, mas não me atentei no prazo e acabei esquecendo, e como eu não gosto nunca depois de estar fechada a pauta, abrir novamente, por isso fiz verbal. Lembrando que na próxima semana nós iremos mudar a sessão, mas só da próxima semana. Vamos mudar ela para quarta-feira, às 11h30. Nós tem 4 vereadores aqui que na próxima semana vão estar em um evento do governo do estado, então a gente não poderia estarmos aí na quinta nem na sexta. Então, por isso que a gente vai mudar. E também aqui já o agradecimento de uma semana atrás. Eu queria agradecer aqui o Silvio. Há uma semana atrás, eu estive na sua residência, aí, numa janta com o deputado e também secretário do Carmo, que hoje é parceiro da Agência do Trabalhador e que vai trazer aí uma carreta para curso de refrigeração para o nosso município. Então, parabéns aí, Silvio, pelo pedido para o deputado, e também um abraço ao deputado aí, e acho que é isso aí. A gente tem que se unir com deputados. Hoje é quando o Cigano fala aqui do Ney Leprevô, que está vindo também ajudando o município. O Guerra hoje apareceu uma oportunidade aqui, falou comigo e com o Célio sobre algo que já vem há mais de 30 anos, que é um problema recorrente que a gente tem, que é o acostamento dessa rodovia. E hoje ele sinalizou para nós, se nós chegarmos com o projeto, ele dá o jeito de viabilizar o recurso. Não estamos dizendo que vai acontecer hoje, porque primeiramente a gente tem que ter projeto. Lembrando que todos esses projetos, todos esses deputados, todo mundo está vindo aqui, pavimentação está sendo algo que a gente nunca viu na história. O governo do estado realmente abriu os cofres e agora olhou para as cidades de pequeno porte, sempre pensando na pavimentação. Porém, poderemos esbarrar num problema de não conseguir entregar todos os projetos a tempo. Lembrando que todos os projetos têm que ser entregues e a primeira assinatura tem que ser até 1º de abril. O que nós não conseguimos fazer a 1º de abril, só vai conseguir cadastrar depois de 15 de novembro. Então, agora é uma corrida contra o tempo. 28 é por causa do segundo turno, né? Então, estamos correndo contra o tempo para finalizar esses projetos. Hoje, de área rural, já temos alguns projetos que já estão bem avançados. Um caso desse esse onde que vai ter audiência pública amanhã. Amanhã até você, que é da comunidade, entre Ambrósios, Fagundes, Tabatinga, Várzea, Xaxim, todos vocês
estão convidados, Colono, todos vocês estão convidados amanhã para a audiência pública que vai ser lá na comunidade do Fagundes, às 19 horas. E importante, leve os documentos pessoais, porque lá vocês vão ter que assinar a lista de presença para ter validade nessa audiência pública. Então, sem mais para o momento, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para 29 de outubro de 2025, às 11h30. Meu boa noite, fique com Deus e até mais.